compartilhar depois com as pessoas que não puderem participar. É, o Hugo da Autêntica, ele vai aparecer aí na tela para vocês por um pouco, para que ele possa apresentar um pouco antes, enquanto eu passo os slides. Beleza? Hugo, quer compartilhar a tela? Primeiro, boa noite a todos. Eu estou compartilhando a tela nesse instante, né? Vou iniciar compartilhando, ativando a parte de vídeo aqui para o pessoal conseguir me visualizar. Tá visualizando, Tomás? Calma aí, deixa eu ver se vai iniciar. Você clicou do lado do microfone, do lado direito, Share Content. Sim, sim. Acho que ainda não iniciou para todos, não. Opa, agora sim. Beleza. Ah, perfeito. Uma boa noite a todos, né? Meu nome é Hugo, tá? Eu sou da Autêntica Engenharia. Nós estamos iniciando esse primeiro webinar aqui, justamente para poder compartilhar um pouco do conhecimento do que é os robôs colaborativos, né, para todos vocês que se inscreveram. Como o Tomás bem disse, nós vamos gravar essa apresentação e essa apresentação nós vamos estar divulgando para aquelas pessoas que se inscreveram, muitas das vezes tem outros compromissos dentro desse horário, e a gente consegue compartilhar esse material com eles, que é de grande valia também, pelo conhecimento que nós vamos estar aqui discutindo, né, algumas dúvidas e alguns questionamentos que alguns senhores puder fazer também ao final da nossa apresentação. A gente vai estar esclarecendo para vocês também, né, e a gente espera que seja proveitoso, né, esse conhecimento em cima de uma tecnologia que é tão relevante, né, está sendo tão relevante para o processo hoje da automação industrial dentro das empresas. Falando um pouquinho, Tomás, vou iniciar falando um pouquinho do que é autêntica, tá? E qual que é o nosso know-how aqui, né, para as perguntas serem direcionadas de acordo com a nossa capacidade também, né, de desenvolver, né, uma resposta completa para poder estar esclarecendo essas dúvidas. Aí você pode estar prosseguindo aí, fazendo a apresentação do senhor também, né, e a gente dá início na nossa apresentação, beleza? Ok, vamos fazer dessa forma mesmo. Fala um pouco já que você está com a webcam para quem está vendo. E aí depois eu volto com a apresentação do PowerPoint. Ou eu entro um pouco com a minha webcam também antes da apresentação. Tá? Perfeito. Primeiramente, pessoal, eu sou analista comercial da Autêntica Engenharia, né? E hoje na Autêntica Engenharia nós trabalhamos fazendo a integração dos robôs colaborativos, né? Nós somos System Partner da Universal Robots, né? E toda a parte de engenharia, de projeto, para poder desenvolver todo o ferramental e a tecnologia que irá vir juntamente com o robô colaborativo para poder garantir uma perfeita aplicação, né, da solução para o nosso cliente, é todo desenvolvido aqui dentro da Autêntica Engenharia. Então a gente tem uma equipe de profissionais muito bem qualificados, né, como projetistas, engenheiros de desenvolvimento de tecnologias aí capazes de garantir uma aplicabilidade, né, muito bem desenvolvida aí, de acordo com a solução que o nosso cliente necessita, né? Então, todos esses profissionais que a gente necessita para poder desenvolver, né, toda a tecnologia de acordo com a necessidade do nosso cliente, nós temos aqui na Autêntica Engenharia. Então, pessoal, nós somos integradores, tá, desses robôs colaborativos. Nós pegamos todo o dispor da tecnologia do robô colaborativo e desenvolvemos toda a tecnologia, né, que ele necessita, né, no conjunto dele, para poder estar desenvolvendo, né, toda a solução para o nosso cliente.
Nós convidamos justamente a Universal Robots, né, porque ela é referência dentro do universo de robôs colaborativos, é uma das pioneiras, né, de robôs colaborativos aqui e que está se destacando muito no mercado brasileiro, né? O crescimento dele está sendo um crescimento exponencial dentro do mercado, né, a Universal Robots. E eles têm propriedade para poder estar explicando para todas as pessoas que estão aqui como convidados, né, o que é essa tecnologia, qual são as aplicabilidades dela, nós vamos estar explicando aqui também, né, onde que nós podemos, né, identificar melhor essa tecnologia, né, e garantir também um retorno do investimento rápido e eficiente também. Tomás, com você a palavra aí, Tomás. Tá bom, vou puxar aqui agora, Hugo. Deixa. é, Deixa eu puxar primeiro o meu vídeo. Só um segundo. Certo. Bom, pessoal, então boa noite. Eu sou Tomás Lerbach. Alguns me conhecem, ou para os que ainda não tiveram contato comigo, eu sou o engenheiro de suporte técnico e aplicações da UR na América Latina, tá? Então, praticamente todas as aplicações, né, como guiar melhor o integrador e o cliente a achar uma solução que vá atender é, a sua produção, o seu processo. Eu dou esse suporte de como chegar na aplicação perfeita e também a parte de serviço que a gente possui junto com os nossos parceiros, tá? Isso a gente pode, num momento mais para frente, discutir. É, por exemplo, como essa aplicação vai funcionar para mim, como que a gente chega é, na melhor utilização técnica do robô colaborativo dentro da minha fábrica, o que que eu ganho com isso, tá? Algumas coisas a gente vai conseguir pincelar aqui hoje na apresentação, mas acredito que o estudo caso a caso a fundo a gente possa fazer é, logo após esse webinar observando os detalhes técnicos, os conceitos, essas coisas, tá? Então tá aí meu contato, a gente vai poder trocar figurinha, tanto os nossos integradores como a Autêntica, assim como nossos engenheiros de vendas, que, que podem auxiliar na determinação desse processo também, tá? Então eu vou voltar aqui agora para a apresentação do nosso PowerPoint, tá? Que nós temos, só um minuto, share your desktop. Bom, então nós temos o Hugo que está aí, fez a apresentação inicial sobre a Authentic, e eu, Tomás Lerbach, da Universal Robots, tá? Bom, um pouquinho da história, né, para quem não conhece. Pô, por que que nós estamos falando de robô colaborativo, sendo que desde 1970 e poucos já existe a robótica? Por que que nós estamos falando de robô colaborativo? Porque, de certa forma, é uma tecnologia nova e que poucas pessoas têm o conhecimento ainda do que é e como utilizá-la. Só que, basicamente, a robótica colaborativa é o futuro da robótica convencional, ou robótica industrial, robótica robô convencional que a gente chama, tecnicamente, né? Então, é uma tendência que veio para ficar. O mercado hoje de robótica colaborativa já prevê aí atingir mais de um valor de mercado de 2 bilhões de dólares. Então, é uma tendência da robótica convencional que não tem volta. Então, a partir de agora para frente, praticamente todos os robôs vão começar a ter o quê?
O que diferencia da robótica colaborativa para a robótica convencional? Exatamente o poder de ser controlado as forças, os torques, as potências a partir de dentro do robô. O sensoriamento interno, né? Como se fosse um controle PID aí, tá? Então, a palavra cobot, né, que hoje é usualmente utilizada para os robôs colaborativos, ela vem da palavra em inglês collaborative robots, tá? Então, robô que colabora com o operador, ele trabalha ao lado do operador. Esse é o grande lance da robótica colaborativa. Eles surgiram a partir de 2005, tá? Nós temos aí catalogados duas empresas que começaram com essa tecnologia, que foi a Rethink Robotics, que é nos Estados Unidos, e a Universal Robots na Dinamarca. Então, nós somos a empresa da Dinamarca que surgiu através de pesquisa pós-doutorado, tá? Só que essa implementação global dentro da indústria só surgiu a partir de 2008. Tá? Por quê? Porque tem toda a difusão da tecnologia, produção em massa, e o número hoje que a gente tem da UR no mundo de aplicações bate cerca de 32 mil robôs. Então a gente está falando de base instalada, de conhecimento técnico e de a gente, através da experiência, saber o que funciona e o que não funciona. Tá? Então não é nós estamos chutando o que é a robótica colaborativa. A UR hoje nos Estados Unidos é a terceira empresa que mais vende robô, tá? No mercado industrial americano. Tá? Então a gente tem as empresas, acho que, se eu não me engano, Kuka, ABB e Fanuc, UR, basicamente acho que nesse sentido. E no mercado brasileiro, a partir de 2010, a gente conseguiu trazer essa tecnologia para cá, tá? Da robótica colaborativa. Hugo, a cada momento que você quiser ir também comentando, pode ir acrescentando, e aí no final, pessoal, vai anotando e guardando as dúvidas, então já pode ir jogando na janela de conversa aí do Skype, tá? Perfeito, Tomás. Eu estou aqui com o áudio aberto, viu, pessoal? Aí, assim que der os comentários, né, eu vou fazendo alguns comentários também, acrescentando outras informações, né, da ótica do integrador em relação à própria tecnologia, né? Mas o Tomás aí nessa parte daí até inicial, em relação até a história dos robôs colaborativos, ele tem bastante propriedade para estar acrescentando para todo mundo aqui. Como ele bem informou, até todas as dúvidas aí vocês podem estar anotando. No final aí da nossa apresentação, né, nós abriremos um espaço aqui para poder estar esclarecendo essas dúvidas daí e agregando mais valor também, conhecimento para vocês também, né, com esses questionamentos. Tomás, pode dar sequência aí. Tá. Então, visto que esse mercado tem crescido e basicamente é a tendência dentro da indústria 4.0, tá? O que eu quero dizer dentro da indústria 4.0? A gente tem os pilares de tecnologia para essa quarta revolução industrial, tá? Quais são eles? A gente tem o Big Data, né? A aquisição de dados, a inteligência artificial, que vai começar a fazer a aquisição, a comunicação com esses dados adquiridos e tomar as ações. Outras propriedades como manutenção preventiva, assim vai. A indústria 4.0 tem vários drivers que eu acho que até podemos mais para frente fazer um novo webinar focado nisso, mas um desses drivers é a robótica colaborativa. Por quê? O robô tem a parte de segurança, a parte de programação, que a gente vai falar mais para frente. Só que ela tem também a parte de aquisição de dados. Hoje, num robô colaborativo nosso, você tem mais de 200 dados disponíveis para captação do que está acontecendo, do que pode ser melhorado, tudo isso. Tá? Alguns dos principais fornecedores hoje, a partir desse sucesso que houve com a robótica, que a Universal Robots foi pioneira,
claramente, obviamente, graças a Deus para o nosso mercado, isso veio a ajudar o processo, ficar mais simplificado, a automação mais acessível. A gente tem as outras empresas que também vieram para agregar esse mercado de robótica colaborativa. Então a gente também tem a Kuka, Fanuc, Comal, Stauble, Yaskawa, ABB, Omron. Todos esses fornecedores também hoje vêm colocando os seus produtos no mercado, tá? Com certeza. Ô Tomás, só para acrescentar uma informação aqui também, né, do que você já vem explicando muito bem, aqui no Brasil, de acordo com a Federação Internacional de Robótica, eles em 2015, né, que foi mais ou menos o período com que instalaram esses robôs no nosso país, eram cerca de 2% da robótica industrial convencional, né? E hoje nós temos aí, apenas um ano depois, foi somado 294 mil unidades instaladas aqui, entendeu? Então esse número daí, ele mostra que teve um crescimento, né? E até 2020 eles esperam aí que tenha um crescimento de 33% anual, né? Exato. Dos chamados cobots. Né, e então vai estar crescendo aí continuamente a cada ano aí, a gente espera isso, né, e confia nesses dados, né, e que vai chegar em uma alta de 71% até 2021. Então corrobora aí o que o senhor falou, até em relação a que os robôs colaborativos eles vão gerar uma tendência aí de domínio em cima da evolução do industrial, né? Sim. Principalmente da questão da indústria 4.0. Eles já vêm sendo muito bem utilizados, né? E a gente espera que até 2021 isso aí chegue a 70% do mercado da robótica e da industrial. O pessoal está esperando muito que a indústria ela seja enxuta, né? E a utilização de robôs colaborativos que fazem menção à utilização do espaço reduzido, né, do que a robótica convencional ela vem trazendo para a gente, é um atrativo muito grande. E também a questão de sempre estar utilizando a questão de segurança para poder estar trabalhando juntamente com o operador, ela se faz muito atrativa, né, principalmente nessa indústria 4.0. E vários também gerentes, né, assim como o gerente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né, o Bruno Jorge, eles vêm fortalecendo muito esse conceito aqui no Brasil, né, e vem colocando muitos pontos, vamos colocar pontos positivos para a utilização deles, o que simplesmente ajuda, né, a utilização, o avançar dessa tecnologia nesse mercado, nesse grande mercado da indústria de manufatura, alimentícia e por assim vai. Legal, exato. E conheço o pessoal da BDI e além deles existem vários outros grupos hoje que vêm fortalecendo e compartilhando essa experiência, né? Porque quando a gente fala de automação, a gente deixa de entrar num nicho de competição e de querer um hoje passar em cima do outro. Esses grupos, as pessoas que estão dentro da indústria 4.0, elas têm trazido exatamente essa palavra, colaboratividade. Você cria um ecossistema, né, junto com o integrador, o distribuidor, o parceiro que fornece aquilo, e acha uma solução viável e eficaz para o cliente que está buscando automatizar o seu processo. Tá? Então, deixa de ser uma simples máquina e passa a ser uma solução de grande valia ao cliente. Agora, quando a gente fala em robô colaborativo, qual a grande diferencial perante um robô convencional de aço fundido, por exemplo, né? A grande vantagem do robô colaborativo, as suas características que o faz com que seja diferente de um robô convencional é o quê? Essa parada de segurança automática, ou seja, ele faz um monitoramento interno de força, torque, através de sensoriamento, tá, dos seus movimentos. Tá? O monitoramento de velocidade, ele sabe perfeitamente a quanto ele está indo, fazendo
de forças e velocidades. Isso é importante para que a gente mantenha segurança caso ele esteja trabalhando perto do operador ou não. A limitação de força, que é essa leitura dos seus dados, e a resposta aos esforços, né? Porque se ele encosta em alguém, ele não pode esmagar uma pessoa, ou esmagar uma máquina, ou esmagar um produto. Ele tem que fazer a parada antes mesmo que esse esforço cause um dano maior. Então, essas características são as que definem um robô colaborativo, tá? Então, olhando essas características, quais são as grandes vantagens que eu tenho perante a utilização do robô colaborativo frente a outros robôs convencionais que já vêm sendo desenvolvidos desde 1980? A primeira vantagem, facilidade de implementação. Porque hoje os robôs convencionais, eles são leves, eles são fáceis de projetar um layout, eles são compactos, né? Então, colocar em cima de um AGV ou de um carro guiado, né? Ou então colocar numa base ou de cabeça para baixo, deixou de ser dificuldade de implementação, ou layouts complexos, pesados, que engessavam a sua produção. Tá? Mobilidade para novas aplicações e mudanças, ou seja, as linhas hoje de processo de produto, elas trocam muito rápido. A vida útil de um produto hoje é de no máximo 2 anos, 3 anos, dependendo da área industrial que nós estamos falando. Então, a gente não pode engessar um processo e falar, depois eu compro outro e gasto milhões. Não, eu tenho que ser capaz de falar, olha, hoje eu não vou mais fazer esse processo. Amanhã eu pego esse robô, levo ele para um lugar e pronto. Só programar, ele já está trabalhando de forma nova, num novo processo. A programação fácil e intuitiva. Eu não preciso mais, para quem já trabalhou com a utilização de robôs industriais convencionais, você levava pelo menos 3 meses para aprender a programação e começar a entender como fazer um projeto complexo. Não mais. Hoje, por exemplo, a parte de treinamento, a gente tem até alguns treinamentos online, isso facilita muito no entendimento. Então, através da interface da tela do TP, né, do Teach Panel do robô, você vai simplesmente selecionando, eu quero ligar uma I/O, eu quero gravar um ponto, eu não preciso saber, move J, posição tal, errei uma vírgula, meu Deus, não funciona. Não tem isso mais, agora você já tem tudo na tela do robô, facilitando a sua programação, sem que eu tenha que saber C++, Java, Python, não sei o que, blá blá, de cor, entendeu? Isso ajuda, isso é um dos pilares do robô colaborativo. Ele tem que ter essa programação fácil e que seja intuitiva, tá? Segurança, é óbvio, né? Porque a gente vai passar a ter as pessoas trabalhando ao lado do robô, então diferente do robô convencional que você tinha que fazer um isolamento através de gaiolas, né? Ou então portas acrílicas e com sensoriamento de cortina de luz, tapete, scanner, essas coisas, tá? Ele começa a trabalhar lado a lado do ser humano, talvez utilizando um scanner de área ou uma cortina de luz, vai depender muito da sua apreciação de risco do projeto, tá? Vamos falar um pouquinho de segurança mais para frente. E o payback rápido, com a diminuição vamos chamar de parafernálias, né, de equipamentos, você consegue fazer a redução dos equipamentos usados num projeto de automação. Então, não mais você tem listas de componentes imensas, você passa a ter um projeto mais enxuto, bem assertivo e direto, né? O robô ele se comunica com diversos outros equipamentos de forma direta, e aí você consegue diminuir toda essa lista de componentes, ganhando o quê? Um payback rápido na implementação do seu projeto. Tá?
Então, esses são os pilares da robótica colaborativa. Se quiser comentar Tom, algo, fica à vontade. eu fiz algumas anotações enquanto o senhor estava falando aí, né? E somente para poder frisar, né, alguns pontos aqui que eu coloquei que fazem menção a essas vantagens de acordo com as características dos robôs colaborativos, né? Um ponto aí que a gente gostaria de gerar um foco, né? Eu coloquei aqui 4 pontos, né? Que é a programação fácil, né? É uma tecnologia, sim, que a gente consegue, né, visualizar justamente nos cobots, porque ele permite com que operadores sem experiência consigam configurar, né, justamente essa programação dele através de uma visualização intuitiva em 3D, né, que nem você bem explicou para a gente. E para poder programar até no próprio ambiente aí dos braços robóticos da Universal Robots, basta mover o braço robótico até os pontos de rota que a gente deseja estar aplicando e tocar na tecla, né, de seta no tablet, e a gente consegue estar fazendo essa programação de forma bem fácil, de forma bem ágil, o que gera uma flexibilidade muito grande para a aplicação desses robôs colaborativos, porque se eu tenho essa flexibilidade na programação, eu consigo adequar essa tecnologia para outras aplicações dentro da minha própria fábrica, no caso. Um outro ponto que eu coloquei também muito importante é o fato deles serem bastante acessíveis do que um robô convencional, né? Isso principalmente falando em questão de custo, né? Os custos dos robôs colaborativos, hoje, né, de forma geral, né, eles se apresentam com custo inferior aos robôs convencionais, né, e proporcionam, né, até para as indústrias que eles são aplicados, né, um aumento muito grande na sua atuação do mercado devido a isso, devido a esse custo, né, e possibilita também uma capacitação, no caso de pessoas, e melhoria no processo pela utilização dessa tecnologia dele. Um outro ponto importante que eu coloquei aqui seria a implementação e flexível, né? Nós temos várias aplicações que a gente já pôde observar, principalmente no laboratório, como o Senai, né, e outros locais também, que é a sua flexibilidade, né, devido à sua programação fácil, devido ao seu peso, né, que é reduzido também comparado à questão dos robôs convencionais. Você consegue, de forma rápida e fácil, né, dar uma agilidade muito grande, né, para automatizar praticamente qualquer tarefa manual, né, incluindo aquelas de pequenos lotes e rápidas substituições, no caso. E também é uma flexibilidade, essa tecnologia tem uma flexibilidade, né, porque você, além de você estar aplicando nesse ponto, você consegue gerar, né, uma base normalmente móvel, capaz de estar deslocando esse robô e fazendo uma aplicação secundária, né. Isso aí é muito importante, a gente está frisando isso aqui, o que a gente não consegue fazer com um robô convencional, principalmente devido ao seu peso, né, e à sua programação, também que é uma programação mais eu acho interessante complexa. falar também o tempo de entrega normalmente dos robôs, tá? A gente sempre fala, um robô convencional ele é build to order, não, é order to build, ou seja, você tem que fazer um pedido para que ele seja construído. Os robôs colaborativos hoje eles têm um tempo de entrega aí de cerca de 5 a 7 dias no máximo, tá? Porque tem toda a questão de logística, depende muito da região onde ele está. Então você tem já esse robô em estoque normalmente nos nossos parceiros, tá? Então isso é uma vantagem boa, porque você não precisa esperar às vezes 3 meses para que o projeto, que o robô chegue para você começar a trabalhar com ele, né? Você tem um produto que rapidamente está disponível para vocês, tá? Com certeza. E o outro ponto, o último ponto aí que eu gostaria de estar frisando também muito, que é muito importante, é a questão da segurança, né? Além da questão de você estar aplicando ele em várias tarefas manuais, que muitas das vezes podem apresentar questões ergonômicas graves para o operador, né? Tem a questão da segurança da utilização dele, né?
você pode substituir operadores humanos, mas muitas das vezes também você consegue colocar ele para poder trabalhar em conjunto com esses operadores humanos, né? Aham. E muitas das vezes seria necessária a substituição somente em trabalhos perigosos, tediosos, né? Ou ergonomicamente inviáveis para poder estar se usando a atividade humana. Você consegue aproveitar dentro da sua indústria justamente o ser humano, onde que ele consegue ser mais relevante, né? E muitas das vezes também em trabalhos mais pensantes, em vez de trabalho ergonomicamente inviável para eles, né? Evitando lesões, trabalhos repetitivos, acidentes, né? E sem perder a capacidade, né, de decisão, discernimento que você está agregando aí a cada operador. E devido ao custo dele, devido a essa flexibilidade, devido ao ganho de produção que você estaria colocando nesse né, para trabalho ou junto com o colaborador, ou substituindo algum colaborador em algum ponto da linha, a gente tem esse payback daí com certeza muito atrativo daí para os robôs colaborativos. Exato. E a gente fala normalmente que o ser humano é para fazer tarefas cognitivas e as máquinas para fazer tarefas repetitivas, né? E não o contrário, né? Por isso que a automação é muito importante. É, e alguns, o que é muito importante sempre perguntar sobre os robôs, a parte de certificação, por exemplo, o robô da UR, ele é PLD, né, Performance Level D, categoria 3, ou seja, de certa forma, ele já vem disponível para que eu conecte equipamentos de segurança, por exemplo, uma cortina de luz, um scanner. Então, todas essas vantagens aqui, como é, é, controle de força, velocidade, potência, inércia em momento, posição que ele está, orientação de ferramenta, monitoramento de TCP e a posição de junta, disponibilidade de conexão com equipamentos externos de segurança, tá? Por ele ser categoria 3 PLD, arestas sem arestas afiadas de acordo com as ISOs, tá? Tudo isso vocês tem que ser observado para que você fale, não, eu estou usando um robô colaborativo porque ele é seguro, ele tem suas certificações, está de acordo com as ISOs, certificação de segurança, tudo isso é muito importante para que a gente possa trabalhar corretamente. Aqui durante a apresentação aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de aplicação pelo mundo. Por exemplo, essa aplicação é uma aplicação de tampa, né, rosqueamento de tampa, tá? Eu tenho uma máquina aqui praticamente o que? Ela é móvel, essa máquina. Ela pode ser levada de um lugar para o outro, de indústria a outra, de linha em linha, tá? Então, o que mostra nesse projeto é a mobilidade de você ter um projeto leve, de certa forma, não tão complicado de fazer, mas o que é muito importante eu saber o que eu estou trabalhando. As ferramentas que eu vou trabalhar é muito importante, né? O material que eu vou estar trabalhando. Bom, deixa eu mostrar. Então, essa é uma aplicação de pick and place, né? Ou então alimentação de máquina, que a gente pode falar. E aqui é colaboração entre um robô e o outro, né? Um pega, o outro tampa. Tá. Depois eu vou deixar, a gente deixa disponível essa apresentação e passo para vocês. Mas eu não vou estender muito para a gente ter mais tempo para conversar. Deixa eu só voltar. Ô, Tomás, Ah, eu não sei se é a minha internet aqui, tá? Mas o vídeo ele acabou ficando travando um pouquinho. Eu não sei se você está colocando o vídeo da própria apresentação, tá? Mas deu para ver sim, com certeza a aplicação, tudo direitinho. Né? aham. Deu para entender essa movimentação, né? Deu para enxergar legal a ferramenta que está no robô. Né, Tá. mas se tiver talvez outra forma de estar mostrando esse vídeo sem ser na apresentação, acho que ajudaria a questão Não, da visualização. qualquer coisa a gente
o importante é pelo menos ver algumas imagens, né? E depois Ah, sim. a gente passa os links pro pessoal, né? Não, perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui. Aqui é um vídeo de paletização. Deixa eu pôr. Deixa eu ver se tá todo mundo no mudo aqui. Bom, então eu vou deixar disponível os vídeos, tá? Na apresentação a gente pode passar o link dela e depois vocês coletam mais coisas. Mas hoje na internet, no YouTube, vocês têm muita coisa disponível, tá? Não sei se o vídeo vai ser uma boa, porque tá travando aí ou não? Eu acho que o áudio do Sandro, ele tá em aberto. Pera aí, Tá tendo deixa eu... algumas outras vozes aí. Tá, já Mas saiu. o vídeo tá dando para ver justamente essa aplicação, sim. Tá dando para poder enxergar direitinho. Tá dando pequenas travas, né? Uhum, Mas tá dando para enxergar, assim, essa movimentação. tá. Pessoal, aí no final dessa apresentação a gente divulga o link desses vídeos daí. Aí se vocês quiserem estar vendo com a É. melhor qualidade, Não, e né, eu enxergando acho, essas aplicações. acho interessante a gente depois, caso, pô, eu tenho um processo tal, X. É, cara, hoje são mais de 40, 32 mil aplicações para cima e a gente consegue, às vezes, buscar alguma que é similar, alguma coisa assim, né? E você vê, tem muita coisa aqui de beam picking, parafusamento, câmera, alimentação de máquina, tudo isso a gente tem disponível. E inclusive está aqui, ó, as deixa eu, opa, deixa eu pôr na tela aqui. Algumas das aplicações, né, que a gente tem visto muito aqui hoje é, na América do Sul, algumas nos Estados Unidos e Europa, são essas, tá? É o que? Carga e descarga de máquinas em geral, né? Às vezes fazer uma alimentação numa prensa, numa dobra, numa dobradeira, uma carga e descarga de injetoras, que é a injetora por ser uma máquina com uma certa periculosidade, é importante você ter automação. Então, carga e descarga de CNC, esse é um ganho enorme, porque às vezes você tem um operador que fica lá o dia inteiro só carregando um CNC. Colocar um robô colaborativo, você tem um alto ganho, um ganho rápido de payback. Encaixotamento, que são atividades repetitivas e processos que às vezes você encontra em várias linhas, né, de, de produção. Paletização, um final de linha, é um ganho enorme, especialmente por causa de questões de espaço, tudo mais, né? Inspeção de qualidade é uma aplicação que a gente tem visto muito, utilizando câmeras e tudo mais. A parte de montagem de peças também, hoje você tem a sensibilidade do robô colaborativo que pode fazer aplicação de molas, montagem de conjuntos, tudo mais. Análise e testes de laboratório, você pode fazer algumas manipulações que são perigosas, por exemplo, manipulações químicas, manipulações de exames de sangue, exames médicos, essas coisas, tá? Prensagem e estamparia uma aplicação que tem um alto nível de curiosidade pela máquina, né, de corte, né, ter um operador ali próximo a essas máquinas é perigoso,
né? Teste de vida útil do produto, aplicação de adesivo e cola, temos visto muito dessas aplicações em blocos de motor, em para-brisas de carro, entre outros, né? Manipulação de produtos em geral, né? Talvez pego em uma estante, pego em um local e levo para outro. Tudo isso, como é uma programação é, fácil de fazer, você pode ter altos níveis de código, né? Tipo, ó, eu posso fazer como se fosse um CLP. Se acontecer isso, eu chamo tal programa. Aí você começa a entrar basicamente em inteligência artificial, porque a, a tomada de decisão que o robô recebe, eu posso ter vários programas em cima daquilo e que são facilmente alterados e de forma rápida e simples, né? Linhas de invase, igual esse vídeo que eu mostrei recentemente, solda MIG, a gente tem visto muito, exatamente por às vezes a empresa tem um mix muito alto de peças, ou seja, cada hora ela tem que mudar uma peça, ela pode, eu tenho um lote de 100 peças, faz ali rapidamente com a mão o movimento, faz o ângulo de ataque da solda, essas coisas, põe para rodar essas 100 peças. Amanhã chegou 1000 peças diferentes. Faz uma e faz para a aplicação rodar usando solda. E além de várias outras que hoje a gente tem visto no YouTube, conversado com pessoas, por exemplo, inspeção de fuselagem da, da espaçonave da NASA, algumas coisas, pique de frutas em uma linha agrícola. Então, a facilidade de utilização da robótica colaborativa nos permitiu chegar a locais que a gente às vezes nem imagina. Então, é um campo aberto de aplicação da automação, tá? Com certeza, eu gostaria de acrescentar aí, né, somente colocando aí justamente nesse ponto aí outros, né? A gente sabe muito bem que a gente está envolvendo a questão tecnológica, né, que envolve a criatividade, envolve também a questão de programação. Então, a gente consegue enxergar aí um mix muito grande de aplicação para os robôs colaborativos. Né? Sabemos que eles, diferente dos robôs convencionais, né, comparado aos robôs convencionais, eles são diferentes, né, em suas características. Por isso a gente tem que considerar as características deles para avaliar as aplicações deles. Mas o universo da aplicação dos robôs colaborativos é vasto, né, visto o tanto de necessidade que tem dentro do mercado. Né, cabe justamente ao profissional que está dentro dessas empresas, engenheiros de aplicação, engenharia de processo, para poder estar avaliando justamente cada um dessas etapas do processo e ver exatamente qual desses processos que consegue estar colocando um robô colaborativo, capaz de gerar maior produtividade, capaz de evitar também acidentes de trabalho, esforço repetitivo e outras coisas também que pode degradar justamente, tornar insalubre o trabalho do operador. Então, qualquer ajuda também tanto, né, empresas como a Autêntica Engenharia, quanto a própria Universal Robots, eu tenho certeza que estão sempre à disposição para poder estar fazendo esse levantamento dentro da empresa em relação aos possíveis necessidades, onde que podem estar colocando essa tecnologia em prática, né, mas com esses conceitos né, que a gente já está apresentando até dos robôs colaborativos, eu acredito que a gente facilmente consegue estar identificando essas necessidades daí. E falando na identificação, além dessa consultoria em experiência de automação que a gente pode dar para auxiliar o cliente chegar na melhor definição do processo, a gente tem algumas como achar de cara uma aplicação mesmo antes sem consultar a gente, né? E depois você, óbvio, tira uma foto, filma com o celular deitado, chama a gente, tá? E
e com isso a gente vai auxiliar em fazer desde cálculo de retorno de investimento até simulação, essas coisas, tá? Mas eu coloquei uma receitinha de onde que o robô colaborativo pode se encaixar. Então, como você sabe, eu falei, pô, é uma tecnologia que a nível mundial começou a ser espalhada desde 2008, né? Então, ela está chegando, está melhorando. Hoje, os robôs colaborativos eles chegam aí o da UR pelo menos até 10 quilos, tá? Então, mais no futuro pode chegar a 100 quilos, uma tonelada? Pode. Só que a gente vai entrar num jogo de até quando com um robô pode carregar uma tonelada e qual a sua velocidade, tá? Então hoje a gente tem que achar peças e produtos até 10 quilos para utilizar o robô colaborativo. Por quê? Porque senão eu entro na controvérsia de carregar algo pesado com um robô que não poderia, no caso, ir tão rápido. Então a tecnologia está avançando. No momento, pense em produtos, manipulação com é, é, peças ou produtos até 10 quilos, tá? Então, se você tiver uma resposta para cada uma dessas 6 perguntas que eu coloquei, você já vai ter um ganho e retorno de investimento utilizando um robô colaborativo. Se tiver duas, nossa, já tá pago. Se tiver as 6, coloca amanhã um robô na sua linha, que você vai ter ganho com certeza, tá? E quais são Ô, essas Tomás, aplicações? Pode falar, Hugo. somente para poder acrescentar, porque nesse item 2 daí, né, como bem colocou o Tomás aí, os robôs colaborativos, ele tem um limite aí de 10 quilos, né, hoje falando de Universal Robots, só que a gente tem que levar uma consideração também que né, na ponta do robô, ele levantando esses 10 quilos, ele vai levantar o seu produto, né, mas também vai estar também na ponta desse, né, do braço do robô colaborativo, a garra, né, que vai estar manipulando esse produto. Então, esses 10 quilos daí que a gente está explicando para os senhores, seria justamente o conjunto do produto a ser manipulado, né, Isso. ou do produto ao qual o robô vai fazer esse serviço, né, pode ser manipulação ou qualquer uma outra aplicação também, e também justamente a garra, né, que ele vai estar segurando um ferramental, ou vai estar também uma garra ao qual ele vai estar conseguindo estar manipulando esse produto. Então a soma desse conjunto daí tem que dar os 10 quilos, né, que o Tomás bem colocou. Perfeito. Então, vamos só dar uma repassada aqui com esses pontos. Então, se eu tiver duas linhas ou mais, ou três, quatro turnos, né? Por que eu coloco isso? Porque se eu tiver um turno, talvez seja ideal utilizar um robô para um robô quase que móvel para diferentes aplicações, tá? Há peças de até 9 quilos mais 1 quilo de ferramenta. Ou seja, pode ser uma peça de 8 quilos, 2 quilos, 1 quilo, meia grama, 500 gramas. Mas eu tenho que pensar nesse conjunto como um todo, por questões da segurança dos robôs colaborativos. Se eu já souber a entrada de peça no processo em posições conhecidas, ou seja, indexadas, isso já vai ajudar muito, tá? Porque aí, por exemplo, se ele tiver caixas nas quais não há organização, você vai precisar de sistema de visão e vai precisar identificar ou talvez colocar uma esteira, colocar pistão, essas coisas, tá? O ritmo de produção, tá? A gente pode ter aí o robô rodando até um pouco mais de 1 metro por segundo, então a gente tem que ter uma cadência de 3 a 4 peças por minuto, tá? Então, a gente precisa analisar essas coisas. A restrição de espaço é importantíssimo. Onde se encaixa muito bem um cobot? Onde você não tem muito espaço para o operador trabalhar. A gente implementa muito em linhas de produção na qual você não consegue, seja um espaço confinado, tem pouco espaço de layout, tudo isso, um robô colaborativo se encaixa muito bem, tá? E obviamente
riscos ergonômicos, atividades insalubres e esforços repetitivos. Se a atividade e a aplicação que você está buscando tem uma dessas três, ou as três, ou duas, com certeza um robô colaborativo pode te ajudar. Tá? Bom, eu acho que o importante do robô colaborativo é essa flexibilidade. Você aumenta a produtividade através dessa facilidade de aplicação. Então, as linhas hoje rodam muito, que nem eu falei, elas mudam. E aí a gente pode ter robô trabalhando, seja móvel, deixa eu ver aqui, ó, trabalhando de forma móvel, trabalhando em várias posições, né, ó, suspenso, na lateral, de cabeça para baixo. Isso não é um problema para o robô, tá? Porque ele de fábrica já vem com tudo de comunicação, tudo a parte de manutenção, vida útil do robô, tudo isso já tá incluído num robô colaborativo quando você trabalha com ele. E aí a gente começa a ver o que? A transição desse modo do trabalho. Tá? As fábricas hoje pensam em micro de produção. Quando a gente fala em indústria 4.0, personalização dos produtos, né? A pessoa, pela internet eu começo a personalizar o produto, aumenta a sua qualidade, e tudo isso, né, de processos que são insalubres, repetitivos, é onde o robô colaborativo vai trabalhar como se fosse um operador. Tá? Eu coloquei aqui um vídeo, por exemplo, mas aí depois, se não estiver rodando aí na tela de vocês por causa da placa de imagem, mas aqui, por exemplo, a utilização de um robô colaborativo numa fábrica onde eles utilizavam na parte de dobra, tudo, né? Então, quantos acidentes a gente não ouve falar, principalmente pela periculosidade do processo em geral. Então, o que eles fizeram? Simplesmente ali na imagem desse vídeo, ele tem o robô num pedestal ali de ferro de cabeça para baixo, utilizaram uma garra, definiram a garra e começaram a fazer a manipulação e alimentação dessa prensa. Tá? Então, às vezes a gente se impressiona pela facilidade da automação em si que é gerada. Né? Então, esse é o interessante. Não é uma coisa complicada, um projeto que demora, você ganha tempo. Né? Então, todas essas coisas são muito importantes. Ó. Esse da direita é um outro vídeo de grind, né? Depois está disponível o vídeo para todos vocês, né? Bom, deixa eu passar. Até para acrescentar aqui, ô Tomás, um ponto. Tá, pode falar. Eu atualmente estou em Pernambuco, né? Uhum. Fazendo justamente alguns leads aqui para Autêntica Engenharia. E uma aplicação boa que eu vi até hoje, né? Foi justamente essa movimentação. Às vezes o produto deles, eles vêm numa posição e eles precisam mudar a posição desse produto para poder fazer um processo de paletização. Né? Então. E muitas das fábricas, inclusive as fábricas da Coca-Cola, né, como informado pelo pessoal lá de dentro, né, eles utilizam robôs convencionais para simplesmente fazer essa manipulação, essa troca de posição do produto. Né? Então, o que apresenta um custo, por exemplo, muito grande em relação se fosse uma aplicação dos robôs colaborativos com essa função. Né? Sabemos que eles são flexíveis, são mais leves, o espaço seria muito bem otimizado, questão do layout interno da fábrica, né? E também o custo da aplicação dessa solução. Estariam desenvolvendo a mesma atividade dos robôs convencionais a um custo muito menor e com a flexibilidade para poder colocá-los em outra atividade muito grande, o que um robô convencional não permitiria. Então isso aí é um ponto que a gente até levantou essa questão lá para eles lá, né, que poderiam ser utilizados robôs colaborativos tranquilo, né, e eles poderiam estar pegando os robôs convencionais dele e utilizando em outros pontos, né, que apresentasse talvez uma aplicação
ao qual um convencional seria melhor. Né? Ele poderia estar Exato. aproveitando a tecnologia deles para outras aplicações e utilizando essa tecnologia com robô colaborativo. Eles ganhariam muito mais produção, porque eles teriam justamente essas duas tecnologias em locais ao qual elas foram feitas, elas são mais produtivas, né? E essa questão da avaliação na hora da aplicação, né? Essa fábrica tem em torno de 5 anos somente, né? Nós estamos em 2019, já existia já os robôs colaborativos no caso, e não foi uma questão avaliada. Então, um dos motivos até desse webinar e de várias outras ações que a própria Autêntica já tem tomado para poder incentivar o mercado, é justamente para poder estar identificando onde que eu posso estar colocando essa tecnologia dos robôs colaborativos. Exato. E, por exemplo, nesse slide que eu mostro aí agora, a gente está falando sobre uma pesquisa que o MIT fez, que chamava Meet the Cobots, e ele fala nessa pesquisa sobre os números de trabalho entre ser humano e robô. Tá? Então, a ideia do colaborativo é aumentar essa produtividade quando a gente tem interação, por exemplo, do homem fazendo o controle. Eu preciso aumentar a utilização desse processo. Então, essa interação entre os dois, um processo de captação de dados, você vai ser o ser humano, e o processo repetitivo em si vai ser pelo cobot. E aí eles chegaram ao número de 85% fica mais produtivo, né, a sua linha, se você tem essa interação, né? Então a gente passa de ou a gente antigamente, quando falava em automação, pensava ou é só ser humano ou é só máquina fazendo, né? Então você consegue ter essa interseção de o ser humano só gerencia, né? Tá? E eu acho que o futuro da robótica, tá, é a gente ter os cobots como uma ferramenta mesmo, né? Hoje a gente não tem em casa algumas tecnologias, então um futuro bem próximo é a gente poder usar esse cobot como uma ferramenta de automação. Vai ser hoje dentro de máquinas, hoje dentro de processos, ele vai passar a ser um item fácil, né? Não um item complexo de se utilizar, né? Bom, antes da gente finalizar com algumas conclusões e abrir para perguntas, eu queria deixar essa nota técnica 31, tá? Que ela é ela quem, vamos dizer assim, responde para a NR12. Eu quis pôr esse slide porque muitas pessoas têm dúvida e eu acho que é importante a gente tirar as dúvidas. Mas quando a gente fala em NR12, a NR12 é em cima da sua aplicação, tá? O robô em si ele tem todas as certificações ISO, TÜV Nord, tudo isso ele já está certificado como equipamento PLD e categoria 3, perfeito. Mas a NR12 ela é em cima não do robô, mas em cima da sua aplicação. Então o seu projeto tem que estar condizente com a NR12. E o que foi uma batalha nossa aqui no Brasil da Universal Robots, que a gente começou, obviamente, junto com o pessoal da Bimac e alguns outros fabricantes de robô. A gente foi atrás do Ministério do Trabalho e apresentou que era necessário ter pelo menos uma nota técnica que referenciasse a robótica colaborativa. E depois de muitas reuniões e negociações, para estar dentro da NR12 hoje, o que você precisa? Tá? Essa aqui é a conclusão da nota técnica 31, que diz respeito aos robôs colaborativos, e ela direciona a que o robô e a aplicação tem que estar condizente com as ISOs 10281, 10218.2 e a ISO TS 15066, que é uma especificação técnica de robôs colaborativos, tá? E ela tem que estar condizente com a ABNT NBR ISO 12100. O que é a 12100? Apreciação de risco.
O seu sistema tem que ter um engenheiro de segurança fazendo a anotação da RT dele e as considerações do sistema, não do robô. Fazendo tudo isso, você está respaldado dentro da NR12. Então basta ter um documento de RT óbvio, que falando detalhe por detalhe sobre o sistema, e você vai estar respaldado na NR12 caso necessite a famosa visita do Ministério do Trabalho. Beleza? Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem. Então, mas NR12, o pessoal pergunta. Basta fazer apreciação de risco com pessoas que conhecem, principalmente a 15066. Hoje temos profissionais incríveis que já conhecem a parte de robótica colaborativa, e você então vai estar respaldado perante a NR12, tá? Hugo quer fazer algum comentário ou não dessa parte? Já aproveitando esse ponto que você já vem colocando, principalmente em relação às normas de segurança, teve um participante que ele colocou uma pergunta aqui, né? Eu acho que a gente já pode colocar em pauta pelo fato da gente estar tocando nesse tema daí. Ele perguntou o seguinte: existe necessidade de outros dispositivos de segurança para se enquadrar na NR12? Né? É uma dúvida assim, que normalmente, né, todos os clientes, principalmente assim, quando recebem, né, propostas em relação ao robô colaborativo, eles sempre perguntam, né? Mas e a NR12? Sim. Eu vou precisar enclausurar todo o meu robô colaborativo? Quais são os equipamentos que eu vou estar utilizando para garantir que o meu robô colaborativo ele está num ambiente seguro para o operador que trabalha, né, em conjunto com ele, né, ou que trabalha numa linha próxima, e por assim vai. Né? Hoje o robô colaborativo, ele dispensa esses equipamentos de aparato de segurança, né, que a gente coloca para adequação à NR12, que a gente se utiliza nos robôs convencionais. Vamos colocar os principais equipamentos de segurança. Por quê? Porque o robô colaborativo, e o Tomás ele tem mais propriedade para poder falar, né, sobre isso, eles já têm a famosa parada de segurança, né, Tomás? Né, ao ele esbarrar no operador, né, salvo engano, e me corrija se eu estiver errado, ele tem o sensor nas juntas, né, do seu braço. E após Thiago, esbarrar nesse operador, ele consegue parar, né, viabilizando essa aplicação sem um enclausuramento, sem uma cortina de luz, né, sem outros aparatos de segurança que seriam necessários nos robôs convencionais. E outro detalhe também muito importante que a gente tem que colocar é que a velocidade do robô, né, para que ele faça uma parada de segurança adequada, para não prejudicar o operador, né, ela é uma velocidade reduzida comparada à velocidade do robô convencional. Mas você consegue acelerar essa velocidade também colocando ou uma cortina de luz, ou colocando um scanner de área, capaz de identificar a proximidade desse operador e reduzir nesse instante a velocidade do robô. Com essa troca daí de velocidade, a gente consegue, né, com certeza, aumentar até o tempo de ciclo daí da aplicação dos robôs colaborativos. Porque são esses pontos normalmente que o pessoal acaba discutindo com a gente. E a velocidade? Eu vou conseguir uma aplicação seguinte, rápida? deixa eu responder também, engatilhando o que você já está falando, Hugo. Bela pergunta, Thiago, obrigado. É importantíssimo saber isso, porque normalmente as pessoas não sabem. Quando elas não sabem, não têm o conhecimento, principalmente da ISO 15066, elas simplesmente enclausura. Só que às vezes não é o melhor caminho. Enclausurar, você está perdendo dinheiro por questões de aparatos de segurança externo, e você está falando, eu não quero conhecer as forças que eu preciso configurar e tudo mais, entendeu? Mas você está perdendo dinheiro e espaço. Tá? Como são, por experiência, dos 40 mil robôs já quase instalados de aplicações,
Por exemplo, esse vídeo da BMW à esquerda, eles não utilizam nada, tá? Mas o robô em si, se você deixar ele sem nada, perfeito. Sem ferramenta, perfeito, ele não tem nada. Mas se eu precisar colocar uma faca, por exemplo, na ponta do robô, e aí? A questão é que a 15066 ela descreve a área de contato da ferramenta. O robô, você nunca vai precisar de aparatos externos de segurança. Mas caso a minha área de contato da ferramenta seja muito pequena, por exemplo, a ponta de uma faca é uma área de contato pequena, correto? Correto. Se essa área de contato for muito pequena e que está definido nessa especificação técnica 15066, as suas áreas de contato e as forças no corpo humano, foram feitos testes na Alemanha para definir essa especificação técnica 15066 que está dentro da ISO 10218. Se a área for muito pequena, cara, você vai precisar de um scanner de área. Na minha experiência hoje, o que eu vejo sendo utilizado? Scanner de área, que permite te restringir a região, a área. E aí, por exemplo, eu entrei nessa área de atuação do scanner, ele para, ou ele reduz as forças, que é o que a gente chama de modo reduzido, ou ele para de vez de ser executado. Então, basicamente, ou um scanner ou uma cortina de luz, você consegue limitar a movimentação do robô por uma área de contato ser pequena. Agora, eu não quero que ele... eu quero que ele trabalhe muito rápido, na velocidade máxima. Aí, você pode pôr como determinação o scanner de área. Entendeu? Então, é uma determinação da aplicação e sua velocidade e seus aparatos de movimentação, seja ferramenta ou peça. Tá? Então, por isso que a importância da apreciação de risco, que ela é feita em cima da ISO 15066. Tá? Então, ela vai determinar, eu tenho que ter o conhecimento dessa norma para fazer a minha RT e determinar, eu não preciso de scanner ou preciso de scanner de área. Tá? Então, é basicamente isso. Só que só um scanner de área ou uma cortina de luz já te respalda em cima da 15066, tá? E a maioria das aplicações que eu vejo ou são sem nada, nenhum equipamento externo, ou utiliza-se uma cortina de luz ou um scanner. Eu diria aí 50%, 50% de ou sem nada ou 50% utilizando basicamente só um scanner, entendeu? Mas legal, obrigado. Essa pergunta é interessante. E pela pergunta do Sandro aí, depois a gente vai passar para os participantes. Hugo, se você tiver o link da apresentação, pode também já até passar nos comentários aí para o pessoal, tá? Bom, vamos passar. Eu vou disponibilizar para todo mundo, no e-mail de cada um, que todo mundo, a gente está vendo todo mundo que está participando aí. Eu vou disponibilizar no e-mail de cada um também essa apresentação, nós vamos compartilhar. Vou salvar essa apresentação em PDF, Tomás, e vou compartilhar com todo mundo. Serve como referência também para vocês também, tá guiando outros estudos de vocês também em um momento futuro. Né? Esses links também que estão aí, eu acho que eu vou trocar justamente esses vídeos pelos os links. Vocês conseguem estar vendo, esses links aí são todos do YouTube, né, Tomás? São do YouTube. A gente coloca o link do vídeo, mas tem muita coisa aí na internet e que algumas coisas até aqui do Brasil, que eu tenho autorização de algumas aplicações de compartilhar, pode me mandar um e-mail e que aí eu tenho várias referências brasileiras e também lá de fora, tá? Não, excelente. Eu vou compartilhar com todo mundo. Eu peço só que todo mundo aí na conversa, se for possível, né, porque nós vamos disponibilizar para vocês um certificado de participação. Todo mundo que quiser esse certificado de participação, que coloque pelo menos o seu nome, né, lá no chat, porque através disso daí nós vamos selecionar, nós vamos estar encaminhando para o e-mail de vocês, que vocês colocaram lá na inscrição,
esse certificado de participação. E se não Beleza? tiver acesso ao chat, pode mandar um e-mail que está disponível aí na apresentação, falando que estava participando. Que aí a gente manda também um certificado de participação. Excelente. Senhores, vocês podem estar fazendo as perguntas também lá no chat, por favor. Beleza? Nós vamos estar esclarecendo, né, ô Tomás, nesse momento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, o Gabriel já colocou uma outra dúvida aí, Tomás, para a gente poder estar esclarecendo. Hoje, a parte de treinamento, Gabriel, a gente tem um treinamento online, tá? Deixa eu até ver se eu consigo já colocar aqui na tela que tem um treinamento grátis, que é no www.universalrobotics/academy. É um treinamento de 1h30 que você vai ter os princípios básicos da robótica colaborativa, tá? Então, free online, treinamento online da Universal Robotics. Você vem aqui, Start Training Now. E aí você faz um cadastro, pronto. Você vai ter 9 módulos de treinamento da robótica colaborativa. Esse é o primeiro treinamento, tá? E depois a gente tem os treinamentos de parceiros que, por exemplo, a pessoa comprou o robô. Normalmente, quando a pessoa compra um robô, a gente dá um treinamento, às vezes, dependendo da situação, até de graça, tá? Mas normalmente é com a aquisição do robô. Mas, dependendo da situação, a gente vai conversando e determinando. Esse treinamento que eu falei da compra do robô, que ele é um treinamento básico, avançado e de manutenção. Esse aqui que a gente chama de Academy, ele é um treinamento pré-básico, né? Ele começa a dar conceitos sobre a robótica colaborativa e de projetos. O mais interessante é a questão de projetos. Além dessa tecnologia, eu queria que vocês conhecessem também. Aquele é o Academy. Eu vou colocar o link aqui para vocês, www.universalrobotics.com/academy. Aquele é o treinamento grátis. E aqui eu tenho o Application Builder. É como se fosse uma simulação rápida e online. Por exemplo, eu quero fazer empacotamento. Eu vou usar no meu projeto um R10, que é o de 10 quilos. Eu vou usar ventosa para fazer a seleção do produto. Como que eu vou ter? Eu vou ter uma caixa, eu vou ter várias peças, ou eu vou ter só uma? Eu vou ter várias peças sendo manipuladas de uma vez. Eu vou ter só vários padrões ou só um padrão? Eu quero um padrão só. Pronto, eu fiz a minha ordem e olha o que acontece aqui. Ele vai gerar automaticamente, baseado num simulador 3D, como ficaria a programação no R e uma simulação do robô em si. Talvez o vídeo não rode por causa da tela dos gráficos, mas eu vou deixar para vocês esse Application Builder também, tá? Builder. E aí é como se fosse um simulador, né? Um CAD aí para vocês irem vendo, Olha que legal. Então, reparem na programação. Essa é a programação que fica no Teach Panel do robô, na tela dele. Eu tenho pega a peça, isso tudo são pontos de rota. Eu não preciso saber, como que eu escrevo em C++, em Python, em Java. Tá tudo aqui. É tudo através de telas, tá? Então, isso é um inicial. Eu posso utilizar isso para a determinação do meu projeto. Beleza? Então, são duas ferramentas que são grátis e estão disponíveis para todos, tá? Se quiser o treinamento avançado, manda um e-mail que a gente pode conversar para fazer junto com o pessoal da Autêntica e tudo mais, tá bom? Bom, deixa eu... Exato. Só para acrescentar também, né? Se tiver algum engenheiro aqui que trabalha dentro da empresa deles e precisa dessa aplicação,
Nós da Autêntica, né, normalmente também eu acredito que outros fornecedores também no mercado, a gente coloca o treinamento, né, da programação do robô colaborativo, né? Então a gente já coloca esse treinamento, apesar de ser bem intuitivo, para poder já estar ajudando também esse cliente, né, que vai estar adquirindo o robô colaborativo a fazer essas novas, ou modificação da programação, né, ou adequação da programação a uma nova aplicação dentro do seu processo fabril. Sim. Teve uma pergunta agora do, do Thiago referente a custo. Qual a relação percentual entre um robô colaborativo e um robô convencional? Se vocês precisarem de uma cotação, pode entrar em contato com o Hugo. Eles vão mandar. Como que é o percentual? Eu acredito que percentualmente ele seja o mesmo, tá? No final das contas. Mas o que que eu ganho do projeto? E na retirada de todos os componentes externos. E o que que você ganha com o robô colaborativo da UR? Ele já vem de fábrica com um painel elétrico que é o controlador dele. Por quê? Ele já tem entradas de segurança que funcionam como um CLP de segurança ou um CLP normal. Ele já tem entradas digitais disponíveis, 16 entradas digitais e 16 saídas digitais, duas entradas analógicas, duas saídas analógicas, e tudo isso você consegue compactar o seu valor final do projeto. Tá? Então, o grande ganho, na verdade, o preço hoje de um robô colaborativo de um robô convencional é basicamente o mesmo. Só que o que você tem de ganho, de redução de custo do seu projeto em tempo de execução, tamanho de layout e tamanho de lista de componentes, você sai na vantagem de utilização com robô colaborativo. Isso aí reduz o que? O seu retorno do seu investimento. Tá? Bom, tem alguém com áudio que quer fazer alguma pergunta? Bom, tranquilo. Então depois nós vamos disponibilizar o link com o PDF para vocês e as informações. Quer colocar uma palavra final, Hugo? Estava ativando meu áudio aqui. Tá. Gostaria de agradecer aí a participação de todo mundo. Né? Gostaria de agradecer também o pessoal da Universal Robots, que pôde estar nos disponibilizando, né, o tempo do senhor, viu, Tomás? Claro. Né, e de Muito outras obrigado. pessoas também que eu tenho certeza que auxiliaram também para que esse evento acontecesse. Né? Nós vamos replicar as outras pessoas que já nos avisaram também por conta do horário, não pôde estar participando, né, por um ou outro motivo, questão de horário. Nós vamos estar divulgando para vocês tanto o material quanto um possível vídeo dessa apresentação, né, Tomás? Isso, exato. Mas gostaria de deixar minhas felicitações, né, principalmente para o pessoal, primeiramente o pessoal da UR, né, e todos os envolvidos da Autêntica, e agradecer também a participação de todo mundo aí que pôde contribuir, né, também com essas perguntas daí, para que essa apresentação fosse um sucesso. Beleza? Muito obrigado, viu, Tomás? Obrigado, pessoal. E o seguinte, fica aberto o e-mail, o celular com WhatsApp, podem ficar à vontade, porque o conhecimento dessa tecnologia é uma jornada que você tem que ir entendendo, tem que ir vendo as possibilidades, as ideias, e essa é a nossa ideia. A gente está aí para ajudá-los para achar soluções, ser parceiro em novas jornadas aí. E fiquem à vontade para entrar em contato. Se surgirem outras dúvidas, por favor, tá? Então, muito obrigado e a gente volta a entrar em contato com certeza. Tá bom? Até mais então, pessoal. Muito obrigado. Tchau.
Tomás, Oi, oi. vamos deixar um minutinho aqui, só para o É, pessoal que eu vou quiser deixar colocar o aberto. certificado.